Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo com toda a reverência. Então eu gostaria de pedir para você, se possível, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos clamar para que esta palavra que nós vamos ouvir, essa palavra que nós vamos ler, ela venha acompanhada da revelação do Espírito Santo. E que no momento que nós ouvirmos a palavra, que todo o nosso coração, toda a nossa atenção esteja voltada para as instruções, os ensinamentos de Deus. E que essa palavra se transforme também em poder e autoridade, que traga cura, que traga libertação, que traga restauração, que traga refrigério e que seja a resposta de todos aqueles que desejam caminhar na direção de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23 fala assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui se deixa muito claro, né, que se trata da morte eterna. Então, quando nós lemos aqui, fazendo uma explicação do que está escrito, é mais ou menos assim, olha. Porque o salário ou a consequência do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos isso, não é? Muitas pessoas falam assim, poxa, ainda bem que eu aceitei Jesus, ainda bem que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que eu entreguei minha vida para Jesus e confessei Ele como meu único Senhor e Salvador, não é? Que o sangue dele lá no Calvário pagou todos os meus pecados. Então, o pecado, a consequência, né, do pecado é a morte, né, a morte eterna, mas graças a Deus que eu entreguei minha vida para Jesus e eu recebi Jesus em minha vida. Não é? E as pessoas fazem isso. O maior problema de tudo isso é quando a pessoa ela deixa de ter, né, pensando nisso, o temor do Senhor. Né? Mas o que vem a ser temor do Senhor? Será que é ter medo de Deus? Né? O que significa temor do Senhor? Muito bem, a coisa que o maligno, né, o poder do mal, né, mais deseja em nossa vida é que nós percamos o temor do Senhor. Né? Temor do Senhor não é medo. Temor do Senhor é como se fosse um freio que nos impede de praticar o pecado. Eu queria que você visse na própria Bíblia, né, eu queria convidar você para ir lá comigo em Provérbios, né, no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 8, versículo 13. Nós vamos encontrar a definição do que seria o temor do Senhor, que não tem nada a ver com medo de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então, a palavra de Deus ela ensina que temor do Senhor é aborrecer, ou seja, se afastar do mal, né, da soberba, né, do orgulho, né, do mau caminho. Quando fala mau caminho, significa a prática do pecado. Sabe, aquela pessoa que está praticando o pecado e insiste em praticar o pecado. Então, temor do Senhor, ele impede as pessoas de se voltarem para o mal, né? A pessoa sabe, poxa, se eu me voltar para o mal, eu vou colher consequências disso, né? E impede ela de continuar no pecado, ou seja, no mau caminho. Muito bem. Mas um problema que existe, né, nos nossos dias principalmente, é que se diz, né, que a palavra de Deus ela tem uma nova interpretação de acordo com nossa época, né? De acordo com nossos dias, nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, né? Então as pessoas normalmente falam assim, mas não é bem assim. Ah, não, hoje em dia não é assim. Olha, isso na nossa época não significa isso, né? Então as pessoas começam a relativizar a palavra de Deus, né? Será que a palavra de Deus ela mudou mesmo? Será que ela teve uma adaptação para o estilo de vida que nós temos, para os novos preceitos morais? Será que a palavra de Deus ela é influenciada pelas alterações que aconteceram no mundo, que acontecerão? Jesus Cristo vai responder isso num texto muito conhecido, que está lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 24, versículo 35. Olha o que Jesus fala. O céu e a terra passarão. Então, o céu e a terra significa que o mundo passará, né? O céu e a terra passarão. Então, costumes, hábitos, culturas, sabe, modernismo, tudo isso passará. Mas ele fala assim, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras dele, as escrituras sagradas não hão de passar. Então, as pessoas tentam muitas vezes relativizar a palavra de Deus a pretexto de que, não, mas hoje em dia todo mundo faz isso. Não, isso é normal nos dias de hoje. É normal mesmo para um crente fazer isso. Olha, não, nos dias de hoje é normal que se faça isso. Preste muita atenção.
existe uma tendência do ser humano, não é, de tentar justificar tudo o que ele faz. Então ele fala assim, não, mas eu fiz isso porque... E sempre encontrar uma justificativa. Foi assim que Eva, não é, quando pecou, e Deus foi ter com ela, que ela se apresentou diante de Deus. Ela pôs a culpa na serpente. Não é? Todos jogam a culpa para outra pessoa. Ninguém, sabe, assume os seus erros. Eles tentam justificar. Mas isso não funciona na palavra de Deus. Mas o maior de todos os problemas é a pessoa que pensa assim, ah, mas Deus é bom. Deus é bom, então, com certeza, Deus vai levar em conta tudo aquilo que eu fiz de bom. Olha, eu já estive na casa dele, eu já preguei, olha, eu já servi, apareceu uma pessoa na minha casa, eu doei cesta de alimentos, eu doei agasalho, olha, eu participava do coral da igreja, do louvor da igreja, olha, eu pregava, eu, sabe, ficava lá na assistência, recebia pessoas. Então as pessoas falam assim, não, eu servi a obra de Deus. Então, eu fiz coisas boas. Se eu fizer uma coisa má, então, sabe, tudo aquilo que foi bom que eu fiz vai ser levado em conta. Será que Deus, ele age assim? Eu queria que você fosse comigo para ver da própria boca do Senhor Jesus Cristo como que ele considera, não é, as coisas que nós fazemos. Não é? Então, eu queria que você fosse comigo lá em Mateus capítulo 7, Mateus, Novo Testamento, no Evangelho, Mateus capítulo 7, e nós lêssemos do versículo 21 em diante. Eu queria que quando nós estivéssemos lendo, você pensasse o seguinte, o tempo inteiro. Para quem Jesus Cristo está dando essa instrução? Esse alerta de Jesus está sendo dirigido a quem? Preste atenção, tá? Mateus capítulo 7, versículo 21. A palavra de Deus fala assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então eu queria que você pensasse comigo. Quem que chama Jesus de Senhor? Quem que chama Jesus de Senhor? É aquela pessoa que entregou a sua vida para Jesus, aquela pessoa que recebeu Jesus na sua vida. Porque ele declara, ele confessa que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida. Não é? Então Jesus é o Senhor. Então para quem que ele está falando isso? Para todos aqueles que receberam Jesus. Agora preste atenção, continue prestando atenção que vai vir um outro grupo de pessoas que ele está dando um recado. No 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Preste atenção nisso. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu queria que você pensasse comigo. Quem que profetiza, né, em nome de Jesus? Quem que expulsa demônios em nome de Jesus? Quem que faz maravilhas, sinais em nome de Jesus? O obreiro que está servindo a Deus e que ele vai orar com pessoas, então é o servo de Deus, aqueles que servem a Deus, o obreiro, não importa o nome. Pode ser diácono, líder, presbítero, pastor, não importa o nome. O obreiro que faz a obra de Deus, ele serve a Deus, então ele chama. Está chamando aí, Senhor, Senhor, mas não fizemos. Não é? Olha só. Vamos ler de novo? Não profetizamos em teu nome, não fizemos a tua obra, não é? Expulsando e tal. Agora vamos ver o que Jesus fala. Como que Jesus vai olhar isso? No versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que Jesus aponta uma palavra, iniquidade. Então, nesta manhã, nós precisamos pedir a revelação e buscar na própria palavra de Deus o que vem a ser a iniquidade. Esse pecado que faz com que pessoas, mesmo que receberam Jesus, mesmo que tenham sido servos, obreiros, ou que já tenham sido o que sejam, né, uma vez praticados, colham as consequências. Então, hoje nós vamos aprender isso. Em primeiro lugar, se você for no dicionário bíblico, né, em um dicionário bíblico, você vai encontrar alguns termos relativos à iniquidade. Mas o termo mais forte, né, é injustiça. Então, iniquidade, não é, pelo dicionário, significa injustiça. Agora, será que injustiça é pecado? Será que se você comete algum tipo de injustiça é pecado? Para responder isso, eu queria que você fosse comigo lá no final da Bíblia, na primeira carta que o apóstolo João escreve, né, lá na primeira carta de João, né, lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse. Né? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Você vai ver a definição bíblica de iniquidade. E aqui é comparado. 1 João capítulo 3, versículo 4 fala assim, qualquer, olha só, qualquer, não faz distinção de pessoas, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então o apóstolo João ele fala que iniquidade é pecado. Né? Na verdade, iniquidade é um tipo de pecado, mas não deixa de ser pecado. E nós vimos que o pecado ele leva a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte eterna.
Mas aí existe um problema. O que é injustiça para mim pode não ser injustiça quando eu estiver fazendo com os outros. Então a pessoa pode pensar assim, não, quando fazem contra mim, é injustiça. Quando eu faço contra os outros, eu estou agindo com uma justificativa, eu tenho minhas razões. Não é? Então, a Bíblia ensina que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas quem julga a cada um de nós é Deus, não somos nós. Então vamos ver como é que é o critério de injustiça. Vamos ver como é que é o critério de iniquidade. O que Deus leva em conta? Não é? E há um exemplo muito conhecido, e nós vamos ver, está no Antigo Testamento. E por coincidência, né, nós vamos pegar uma pessoa que a Bíblia fala que ele é um homem conforme o coração de Deus, um ungido de Deus, um homem que é honrado, né, como o maior rei de Israel de todos os tempos. Então nós vamos ver agora se a partir do momento que ele pratica uma injustiça, Deus vai relevar tudo pensando no que ele já tinha feito. Vamos perceber, então, a própria Bíblia, a palavra de Deus vai nos revelar isso. Amém? Desmascarando Satanás. Satanás, ele fala assim, não é bem assim, ó, vamos levar em conta a nossa intenção, a boa intenção. Olha, sabe, tudo isso é desmascarado pela palavra de Deus. E eu queria que você fosse comigo lá em 2 Samuel, capítulo 12. E essa mensagem é para nós que temos Jesus. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Né, Antigo Testamento. Acompanhe comigo, está escrito assim. E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta. E entrando ele a Davi, disse-lhe, né, entrando ele a Davi significava o seguinte, o rei, ele ficava no trono. E todas as pessoas tinham audiência com o rei. E eles traziam as questões para o rei julgar. Então o rei, ele fazia o julgamento, né, libertava as pessoas, livrava, inocentava ou condenava à morte, não é? Dependendo do caso. Então Davi estava no seu trono em julgamento. E aparece Natã, o profeta, e ele entra, então, diante de Davi, né? E aí ele começa a contar uma história. Olha só. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Presta atenção no relato do profeta Natã. Ele está contando uma história, não é? Encobrindo, na verdade, os fatos. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, guarde bem isso, vai guardando, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu brocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. É óbvio que Natã, ele queria mostrar para Davi o senso de justiça de Davi, um homem de Deus, que ele teria para julgar um caso, né, desses. Então ele fala, tinha um homem que só tinha uma ovelha, mas o que seria essa ovelha? É evidente que ele está falando que é um homem que tinha uma esposa. Né? E tinha outro que poderia ter todas as esposas do mundo, mas ele vai buscar aquela esposa. Olha só, eu queria que você visse comigo assim, ó. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Quer dizer, comprar e criara. Naquela época era comum se dar dotes, né? Quer dizer, ele trouxe para viver com ele. Ele teve, né, essa mulher como sua esposa. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Quer dizer, é a mãe dos filhos, né? Do seu bocado comia e do seu copo bebia. Quer dizer, se sentava com ele à mesa, é muito claro que ela é da família, né? Ela é a esposa dele. Dormia no seu regaço, ou seja, dormia no seu, né, na sua cama. Então, é evidente, era uma esposa. E tinha como filha, quer dizer, esse homem tinha cuidado dela como um pai cuida de uma filha, com todo o zelo, com todos os cuidados, com toda a preocupação. Ele era um marido, não é? Fiel à sua esposa e cuidador, zeloso, diante dos olhos de Deus. E isso chama a atenção de Deus. E aí, então, Natã vai trazer agora a circunstância que ele está levando para Davi julgar. Ele primeiro faz o ambiente, ele situa a situação, ele mapeia toda a situação, e agora ele vai apresentar o caso. E aí no versículo 4 ele fala assim, e vindo ao homem rico, um viajante. Toda vez que a Bíblia fala viajante, a Bíblia quer dizer uma investida do poder do mal. Né? Esse viajante significa que aqui houve uma investida do poder do mal para atingir as pessoas, né? E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar, ou seja, para preparar um banquete, né, para o viajante, que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, Natã, sabiamente, né, instruído pelo Espírito de Deus, traz a seguinte situação, olha, ele poderia pegar qualquer uma ovelha para servir, né, para esse viajante. Então lembre-se, viajante quer dizer aquele que veio trazer, não é, a ameaça, né, a trazer, instigar, né, a pessoa a fazer o mal. Não é? Então ele podia trazer qualquer coisa, mas o que ele foi pegar?
aquele que só tinha uma ovelha, né? Aquele que só tinha uma, né? Que tinha uma esposa. E aí, Davi, eu imagino como é que ele deve ter ficado no trono, né? Eu próprio imagino. Ele deve ter se levantado e ficado muito irado. Vamos ver como ele ficou aqui no versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu com grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi, com a sabedoria, não é dada por Deus, com a unção de Deus, sentenciou esse homem à morte. Ele merece morrer. Aí que está o problema, pessoal. Davi, ele não sabia que Natã estava falando da sua própria vida, tudo aquilo que ele tinha feito. Davi, ele pensando que ele estava julgando com a justiça de Deus uma outra pessoa, ele com a justiça de Deus, ele acabou se julgando. E agora, o profeta Natã, ele vai abrir a revelação. Então, no versículo 7, está escrito assim: e disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Né? Eu fico imaginando o semblante do rei Davi quando Natã, um profeta com autoridade de Deus, aponta para ele e fala assim: tu és este homem. Né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Davi era um obreiro de Deus, um homem levantado por Deus para a obra de Deus. E te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Quer dizer, você não precisava ter feito isso. No versículo 9. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Quando se fala a palavra do Senhor, significa a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é manifestada pela palavra de Deus. Né? Por que desprezastes a justiça de Deus? Porque desprezastes a palavra de Deus fazendo o mal diante dos seus olhos, ou seja, não agiu com temor, não é? Agora ele vai dar nome para que tenha certeza de que foi Deus que enxergou, que trouxe a revelação. E para que Davi não tenha dúvida de que Natã, o profeta Natã, sabia muito bem tudo o que ele tinha feito. Aí ele fala assim: a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos da mão. O que significa isso? Davi, você não assassinou ele, você não matou ele com as tuas mãos. Mas através do que você fez, de tudo que você fez, você levou esse homem à morte. E Davi olhando. Agora vem a sentença. Olha só. No versículo 11, né? Assim diz o Senhor: eis que suscitarei, ou levantarei, da tua mesma casa o mal sobre ti. Você pode perceber que daí para frente, o resto da vida, Davi teve problemas com a sua família. Nunca mais, ele perdeu a família, ele perdeu toda a sua família. A família foi amaldiçoada e ele próprio perdeu a paz. Os seus filhos, né, se quiseram matá-lo, mas tudo bem. Aí ele fala assim: olha só, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo. Quer dizer, ele ia sentir multiplicado tudo aquilo que ele fez para Urias, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Então ele estava fazendo isso. E você sabe que isso aconteceu dentro da própria família de Davi, não é? Acabou a paz. Davi, ele depois disso, sabe, ele perde totalmente a paz, ele acaba sendo, né, sofrendo uma grande maldição, né? Que depois você pode ler, não vou ler hoje. E aí ele fala assim: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante a todo Israel e perante o sol. O que o Natan disse? Você, Davi, tentou me encobrir isso. Você tentou ocultar isso. Você tentou enganar. Você pensou que você estava ludibriando, enganando. Assim, mas você esqueceu que Deus vê tudo. Você pode enganar o homem, Davi. Davi, você pode enganar as pessoas. Mas a Deus, que enxerga todas as coisas, você não engana. Então, é isso que aconteceu. Porque tu fizeste um culto, mas eu farei esse negócio em todo Israel e perante o sol. Quer dizer, eu vou revelar tudo o que você fez. Você não vai conseguir mais esconder, sabe, o teu pecado. Vai ser escancarado, todas as pessoas vão saber. Né? Por que isso? Porque isso desonra a Deus, não é? No versículo 14, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemassem, olha só, os inimigos do Senhor blasfemassem, quer dizer, desonrou a casa de Deus. Assim também, olha só, blasfemasse, também o teu filho que nasceu certamente morrerá. Quem é pai e mãe sabe que um filho, não é, a morte de um filho dói mais, não é, é pior do que a morte da própria pessoa. Então Davi recebeu uma dura condenação. Davi, depois ele percebe o seu erro e ele descobre que faltou para ele uma palavra chamada sabedoria. Davi queria
a felicidade, como muitas pessoas buscam felicidades, né? Indo atrás de prazeres momentâneos, desejos carnais, agindo de acordo com seus instintos, se vingando por suas mãos, fazendo tudo aquilo que eles entendem que é justo, não é? Agindo de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua astúcia, de acordo com a sua malícia, né? E que aqui fica muito claro, quem age assim sempre vai colher um mau resultado, não é? O modo certo de todos buscarem a felicidade é buscando a felicidade através do temor do Senhor. Mas por que isso? Porque felicidade é um prêmio de quem tem sabedoria para buscar. A felicidade pode ser buscada por qualquer pessoa, em qualquer nível social, de qualquer maneira, mas ela sempre vai ser um prêmio de quem tem sabedoria para encontrar. E onde se acha sabedoria? Né? Onde se acha sabedoria? Aí eu queria convidar você para ir um pouquinho mais para frente e voltar lá em Provérbios. Como que nós podemos ter essa sabedoria para alcançar a felicidade que nós buscamos sem nos encontrarmos em maldição? Aqui vem a resposta. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, em algumas versões a disciplina. Você sabe que o livro de Provérbios foi escrito pelo Salomão, né, filho de Davi. Então Davi transmite para ele, né, as consequências da falta de sabedoria e as consequências, por conseguinte, da falta do temor do Senhor. Eu espero que você tenha entendido isso e que essa palavra tenha feito você a buscar a felicidade com sabedoria, tendo sempre o temor do Senhor, que consiste em aborrecer o mal, não é? Em se afastar dos caminhos maus, ou seja, da prática do pecado. Vamos baixar nossa cabeça e fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, meu Pai, que ela é viva e eficaz, meu Pai. Pai querido, que aonde essa palavra chegar, chegue juntamente a tua unção, o teu poder, meu Pai, e que traga a revelação da verdade, meu Pai, impedindo Satanás de colocar mentiras, de suavizar os pecados, de encontrar justificativas. Que esta palavra venha com poder e autoridade para todos aqueles que a ouvirem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Lembrando que quarta-feira nós temos o nosso grupo familiar e está sensacional. O presbítero Fábio está trazendo um estudo sobre o casamento e a palavra de Deus, que é imperdível. Nós temos recebido já muitas pessoas que têm elogiado. Eu queria convidar para você estar lá quarta-feira às 20 horas. Não esquecendo que domingo, na igreja de Ribeirão Pires, todo domingo às 10 horas da manhã nós temos os cultos presenciais, com toda a segurança. Queria convidar você para estar lá. E os nossos cultos virtuais, que é liberado, né, a partir das 10 horas do domingo, né, mas que fica gravado. E você pode ouvir no domingo, rever durante a semana, ouvir no momento em que for oportuno. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até quarta-feira às 8 horas, em nome de Jesus.